da hospitalização recente dele, que graças a Deus já voltou para casa. Junto com essa explicação, ele faz um retrospecto, né, de tudo que aconteceu com ele, e ele ali nas entrelinhas ele dá uma justificada, ele se posiciona em relação ao que aconteceu com ele e de uma certa maneira ele dá uma justificada e ao mesmo tempo uma alfinetada em tudo que foi, né, falado em relação a ele, na época em que realmente a carreira dele, né, foi para o brejo, como vocês estão vendo aí. Eu estou falando do Zé Maier. Então ele abriu o coração, assim, não vou falar para vocês que é um longo depoimento, porque não é, mas ele é muito direto, sabe, papo reto mesmo, né? Ele pegou e falou, não, olha, é isso, minha doença é essa, né? Ele explica, não é só a história da pleura, aquela coisa toda, é um outro lance, não é só o sangramento, ele explica de onde veio tudo isso, porque é uma doença autoimune. Então o Zé Maier conta pra gente direitinho e ao mesmo tempo ele volta lá no passado, coisa que dificilmente ele faz. Ele não fez nos últimos anos. É a primeira vez que ele volta no passado. É a primeira vez que ele volta no passado, sabe? E ele fala disso rapidamente, mas ele fala desse tipo de coisa. Muita gente, pelo menos aqui da nossa equipe, que viu o depoimento dele, fica pensando, olha, ele quis dizer isso nas entrelinhas, ele quis dizer aquilo nas entrelinhas, e a gente vai discutir isso aqui também, o significado das palavras do Zé Maier, o que ele quis dizer. Para mim, foi muito claro, mas como, né, dentro da nossa própria equipe deu margem a diversas interpretações, então eu acho que vale a pena a gente conversar aqui também em relação a isso. O Zé Maier mandou isso para a gente hoje, numa conversa com o nosso produtor executivo, Luciano Caproni, e aí o Lu perguntou para ele, eu posso mostrar na televisão? A Sônia vai poder discutir na nossa roda e não sei o quê. Ele deu ok, sinal verde total, então a gente vai colocar esse assunto agora aqui para vocês, tá? A gente vai ler, eu acho que eu não tô com a mensagem dele, mas tá aí, tá na tela, a gente vai jogar na tela para vocês a mensagem do Zé Maier hoje pra gente, aqui para nossa produção, pro Luciano Caproni, e tá aí. Luciano, bom dia. Agradeça a Sônia pelo carinho e por se preocupar comigo e diga a ela que eu já estou bem próximo da alta, graças a Deus. Eu achei que ele já tivesse voltado para casa, mas ele ainda não voltou, mas está caminhando para isso, graças a Deus. E olha o que ele fala. Na verdade, o que eu tive foi uma recidiva da doença autoimune que surgiu em mim por ocasião daqueles, vamos ver, nefastos acontecimentos de 2017, quando acabei optando pelo silêncio e pelo abandono da minha profissão de ator, um ano antes de completar meus 50 anos de carreira. Aqui eu senti uma dor, né? Aqui ele fala mesmo. Viu? E ele diz, eu que me tornei uma espécie de símbolo, entre aspas, do velho homem machista, pela repetição de tantos personagens com este perfil, acabei virando um alvo um tanto óbvio, mas concordo que a reconstrução de novos valores da masculinidade é, sim, uma necessidade dos novos tempos, disse o Zé Maier. Aí ele falou, admiro muito a potência de comunicação que o programa de vocês tem na informação ao público sobre pessoas e fatos do meio artístico. Um grande e carinhoso abraço a todos. José Maier, ele assina a nota e ele deu total autorização que essa nota dele, de um papo pessoal com o nosso produtor o Luciano Caproni, fosse colocado aqui no ar para todos vocês aqui na nossa roda da fofoca. Então tá. Vamos ver aí, trecho a trecho, se deixou alguma dúvida, como despertou aqui na nossa equipe. Eu acho que, no geral, a gente olhando assim para a nota, ele vai lá atrás e ele acha o quê? Ele acha que tudo que aconteceu com ele foi em função dos personagens machistas que ele interpretava, e aí ele virou um alvo fácil e acabou sendo acusado de tudo aquilo que ele foi. Na verdade, embora a coisa não tenha tido prosseguimento em termos de processo, mas acabou com a carreira dele, né? A noção que eu sempre tive, e a gente falou muito e bateu muito nessa tecla, é que realmente a Globo não podia tomar outra atitude,
né? A acusação era seríssima, fazia o maior sentido, vieram outras atrizes e falaram outras coisas, enfim. Ficou lá em 2017, onde realmente a Globo desligou e ele próprio se desligou da carreira dele, porque ele poderia ter ido para outra emissora, ele poderia ter ido fazer cinema, ele poderia estar no teatro, porque ele é um grande ator, isso ninguém pode negar, isso ninguém pode negar, mas o motivo foi sério, né? Eu, no meu entender, sempre achei que realmente a denúncia era procedente e as coisas se encaminharam do jeito que tinham que ser encaminhadas, e mais do que isso, ele fala que ele foi um símbolo em função dos personagens machistas. Não foi, foi por um caso real, na minha opinião, mas ele foi um símbolo realmente, e isso foi importante, porque a partir do que aconteceu com o Zé Maier, é que realmente esse debate se alastrou e até hoje isso vem sendo discutido e vem sendo punido de uma forma séria. Não tanto quanto a gente, como mulher principalmente, gostaria que isso acontecesse, mas que foi esse episódio, como ele diz, nefasto, lá em 2017, que trouxe para a gente um avanço nessa luta contra o machismo, contra a discriminação da mulher, contra o relacionamento abusivo e contra todas as outras coisas que vêm no bojo do machismo, né? Então, pelo menos nisso a coisa vai. E tanto que ele diz no texto, e isso é importante, e vê como isso também deve ter mudado o olhar do Zé Maier sobre o mundo e sobre as mulheres. Porque ele diz que entende que a reconstrução, né, da imagem do homem machista era necessária mesmo. Ele fala assim, olha, concordo que a reconstrução de novos valores da masculinidade é sim uma necessidade dos novos tempos, por caminhos tortos, Zé Maier, mas foi através de você que isso foi, né, se ampliando aqui no Brasil e que realmente as coisas andaram, deram passos, né, em relação ao combate a esse tipo de coisa de verdade. Mas o que eu sinto também, vocês vão ouvir a opinião dos nossos colegas, é que ficou a mágoa, claro, né? E principalmente quando ele fala assim, que ele abriu mão da carreira dele um ano antes de completar 50 anos de carreira. E que carreira, gente, brilhante. Excelente. Né? Ele é ótimo, absolutamente brilhante. E a gente estava falando isso ontem aqui. Que, assim, poxa, 6 anos já, né? Então, aí, e já daria para ele voltar. Sim, eu acho que deu esse tempo todo justamente para essa reformulação, essa mudança de mentalidade, que ele mostra que ele já está passando e já passou por isso mesmo nesses 6 anos, quando ele dá razão à reformulação aí de todos esses conceitos e que a coisa precisava acontecer. Então, volta, né? Que agora, e também acho que, de uma certa forma, essa doença autoimune, ele coloca, e é muito claro, como uma consequência de tudo que ele passou.